Oi, queridos alunos do sétimo ano. Nessa aula de número 29, temos muitas coisas para conversar, né? Mas coisas bastante interessantes, né? Que é sobre energia térmica, a medida da temperatura e também as trocas de calor. Então, sem mais demora, vamos para os nossos slides para a gente poder explorar cada um desses temas que são bastante interessantes, mas requer bastante atenção. Vamos lá. Então vamos para a temperatura. Professor, tio, o que é temperatura? Temperatura nada mais é do que o grau, a medida, né, a mensuração do grau de agitação das partículas que constituem um corpo. Então, a temperatura é a medida da energia cinética, ou seja, a energia do movimento, né, das partículas que constituem um corpo. Então veja, um corpo onde suas partículas estão com certo grau de agitação tem uma certa temperatura. E um corpo, e se esse mesmo corpo depois as suas partículas constituintes estão mais agitadas, estão com mais energia cinética, estão se movendo mais intensamente, então está com a maior temperatura, beleza? Então imagine esses dois corpos idênticos, as suas partículas constituintes estão se movendo com uma certa intensidade e nesse outro corpo idêntico as partículas estão se movendo com ainda mais intensidade, né? Então esse corpo da minha esquerda aqui, né, está com menor temperatura e esse aqui está com maior temperatura. Então a temperatura é a medida da intensidade de agitação, entende? Energia cinética, agitação térmica das partículas de um corpo. Professor, e o que é energia térmica? Energia térmica é energia gerada, né, ou seja, o trabalho que eu posso produzir, então energia gerada pela agitação das partículas de um corpo. Então, energia térmica é a energia, é o trabalho, portanto, que eu posso realizar graças à temperatura, graças ao grau de agitação das partículas que constituem um corpo. A energia térmica é muito importante, por exemplo, para a gente, graças à energia térmica que a gente pode cozinhar nossos alimentos para poder consumi-los. É graças à energia térmica que nossos veículos automóveis, né, motos, através da energia térmica, ou seja, da queima dos combustíveis, que eles funcionam, beleza? Agora, o que é equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é a capacidade que dois corpos têm de ganhar e perder calor de tal forma a ficarem com a mesma temperatura. E quando eles ganham e perdem calor de tal forma a ficarem com a mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico. Então eu pego um corpo com maior temperatura, um corpo com menor temperatura. Eu coloco eles em contato. O corpo com maior temperatura tende naturalmente a perder calor. Vou até botar assim. O corpo com maior temperatura tende naturalmente a perder calor para o corpo com menor temperatura, de tal forma que o corpo com maior temperatura vai diminuir sua temperatura e o corpo com menor temperatura vai aumentar sua temperatura até um ponto onde eles vão estar com a mesma temperatura. Nesse momento, eles atingiram o equilíbrio térmico. Então, resultado de trocas de energia térmica entre corpos em contato, de tal forma a eles ficarem com a mesma temperatura. Eles atingiram o equilíbrio térmico, ok? Um fenômeno natural. Vamos avançar. A medida de temperatura. Como é que a gente vai mensurar a temperatura? A gente pode usar a sensação térmica ou os termômetros. A sensação térmica é uma forma subjetiva, é uma forma sua, né? particular de avaliar a temperatura. Como é algo particular, como é algo subjetivo, né? Não tem muita precisão. Então imagine que a criança entra em casa, né, e diz: mamãe, será que eu estou com febre? Aí a mamãe vai lá e vai pegar no braço da criança. Imagine a mamãe estava ali
no quarto no ar-condicionado, com o ventilador ligado, e a criança estava correndo, estava no sol quente, e a mamãe vai pegar ali e dizer, opa, parece que você está com febre mesmo, porque você está quente, né? Mas o problema é que a mãe estava num quarto frio, né? E aí essa medida talvez não seja uma medida precisa, né? Se a mamãe diz, ó, fulano, vê aí se realmente ele está com febre, esse fulano também estava lá fora, junto com a criança, vai pegar aqui e diz, não, a temperatura dele está normal. Então, isso que eu estou falando, a gente pode perceber também nesse desenho. Perceba que eu tenho aqui a água morna, uma água morna. Aí uma mão você bota na água fria, outra mão você bota na água quente. E depois as duas mãos na água morna. Para a mão que estava na água fria, a água morna vai estar quente. Para a mão que estava na água quente, ao botar na água morna, vai ser de água morna fria. Então perceba que, portanto, a sensação térmica engana, porque ela é particular, porque ela é subjetiva, ok? Então, por isso que ela não tem precisão. E por isso que com coisas que a gente precisa de um maior grau de precisão, como por exemplo saber se o filho está ou não com febre, o melhor é usar termômetros, porque termômetros são medidas precisas, né? É uma maneira precisa de medir a temperatura, é uma medida objetiva, né? Objetiva. Olha, então, e o seu princípio, melhor dizendo, de funcionamento, é baseado na dilatação ou contração térmica. O termômetro, geralmente, ele tem um líquido, e esse líquido, na maioria das vezes, é o mercúrio, que é o único metal líquido da natureza. Então, quando o termômetro ganha calor, ganha energia térmica, as partículas vão agitar mais e esse mercúrio vai dilatar, né? Então, maiores temperaturas, mais dilatação. Menores temperaturas, menor dilatação. E é assim que você pode medir precisamente, baseado na dilatação do metal líquido, que é o mercúrio, você pode, ou contração térmica, você pode aferir a temperatura de forma precisa. Para tanto, a gente precisa de uma escala, né? Porque o termômetro tem uma numeração aqui. Então, no próximo slide, eu vou mostrar as escalas para vocês. Escalas termométricas, né? Então, aí as escalas de temperatura. Então, nós temos três escalas, né, principais: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A Celsius é a que é usada no Brasil e na maioria dos países, né? A escala Celsius. A escala Celsius é baseada em dois pontos fixos. Todas são baseadas nos mesmos pontos físicos, fixos, né, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Para a escala Celsius, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, ok? Beleza? Já na escala Fahrenheit, o ponto fixo, que é o ponto de fusão, é 32 graus Celsius e o ponto de ebulição da água é 212 graus Celsius. Então perceba que as numerações são diferentes, então as escalas vão ser diferentes, né? E na Kelvin, a ponto de fusão da água é 273 Kelvin e o ponto de ebulição da água é 373 Kelvin. Então, é engraçado a escala Kelvin que ela não tem grau, né? Aqui é graus Celsius, graus Fahrenheit, aqui é só Kelvin, né? 273 Kelvin, 373 Kelvin. Também a gente chama também de escala absoluta. Por quê? Porque o 0 Kelvin é o zero absoluto. É a menor temperatura que pode ser atingida no universo, né? E ela é apenas especulativa, né? Ninguém nunca chegou ao 0 Kelvin, né? Mas estima-se que o 0 Kelvin é o zero absoluto. Tranquilo? Vamos para o próximo slide e derradeiro. Então, calor. O que é calor? O calor é energia em trânsito de um
indo de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Então, para eu ter calor, eu tenho que ter corpos com temperaturas diferentes, para que o corpo com maior temperatura forneça energia térmica para o corpo com menor temperatura. E essa energia térmica em trânsito, transitando do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura, é o que eu chamo de calor. Então, energia térmica em movimento, transitando do corpo com maior para o corpo com menor temperatura é calor. Então, o calor é sempre uma energia em trânsito. O calor é sempre uma energia que sai do corpo maior, corpo com menor temperatura. Beleza? Então, veja só. Quantidade de calor. Então, quantidade de calor é o valor de energia térmica que está sendo transferida, né, do corpo com maior para o corpo com menor temperatura. Então, o valor dessa, a quantidade dessa energia térmica está sendo transferida é o que a gente chama de quantidade de calor. A gente também tem calor específico. Calor específico é um conceito muito interessante. Calor específico é a quantidade de calor necessário para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de determinada substância. Calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de determinada substância. Ela é uma característica específica, né, da matéria. Então, cada matéria, cada material tem o seu calor específico, beleza? Não a propriedade, tem as propriedades gerais, essas são propriedades específicas. Veja só. E o interessante é que quanto maior o calor específico, né, menos variações de temperatura o corpo sofre quando recebe ou perde calor. Então, repito, quanto maior o calor específico, menos variações de temperatura o corpo sofre ao ganhar ou perder calor, beleza? E o contrário também é verdade. Quanto menor o calor específico, né, maior a variação de temperatura ao ganhar ou perder calor. O calor específico baixo ou baixo calor específico é uma característica dos metais. Os metais têm baixo calor específico. Portanto, os metais eles ganham e perdem calor e varia muito a temperatura, né? Então, um exemplo, você pega uma cadeira de madeira e coloca no sol, e uma cadeira de ferro e coloca no sol, um ao lado da outra, e depois você vai pegar a cadeira de madeira, ou sentar na cadeira de madeira, depois sentar na cadeira de ferro, você vai ver que a cadeira de ferro está muito mais quente que a cadeira de madeira. Porque a cadeira de ferro, ferro no metal, tem baixo calor específico. Então, por ter baixo calor específico, esse ferro ganhou calor, o mesmo calor que a madeira ganhou, só porque o ferro variou muito a temperatura, aqueceu muito. Já a madeira tem um calor específico mais alto, aumentou menos a temperatura, beleza? Aí tem outros exemplos. A água, eu gosto sempre de falar, porque a água tem um dos maiores calores específicos da natureza, que é 1 caloria por grama de grau Celsius, o calor específico da água. E tem um alto calor específico, a água tem um alto calor específico. A água tem um alto calor específico, é importante até para a gente, para nós seres vivos, porque 70% de nosso corpo é água. Então, 70% de nosso corpo ganha calor e perde calor e varia muito pouco a temperatura, porque tem alto calor específico. Imagine se em vez de 70% de água, a gente tivesse 70% de mercúrio, que é um metal líquido, aí não dava certo, porque o mercúrio tem baixo calor específico. Então, um dia muito frio, a gente ia ficar muito frio, e num dia muito quente, a gente ia ficar muito quente. Beleza? Não ia dar certo. É incompatível à vida. Então, e o calor latente? O calor latente é a quantidade de calor que 1 grama de determinado material deve ceder ou receber para mudar de estado físico. Então, nós temos 2 tipos de calor, o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é aquele que causa variação de temperatura. O calor sensível é aquele que causa variação de temperatura. E o calor latente é aquele que causa a mudança de estado físico. Então, lembrem disso. Então, calor sensível, calor latente. O calor sensível causa variação de temperatura do corpo.
e o calor latente causa a mudança de estado físico do corpo. Então, o calor latente, nós temos o calor latente de fusão e o calor latente de ebulição. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Até nosso próximo encontro e tchau!